Eu sou um assaltante de casas, aposentado, me pergunte qualquer coisa. Bem, abandonei a prática há um bom tempo, mas talvez eu possa satisfazer qualquer pergunta ardente que algum de vocês possa fazer. Perguntas sobre segurança, as respostas às quais provavelmente o aterrorizarão, o porquê e como, ou qualquer outra coisa, são bastante aceitáveis. E responderei o que sei sobre o que será a maior questão. Não, nunca fui pego. Eu desisti de minha própria escolha depois de me mudar e encontrar um emprego decente. Sua consciência já o incomodou depois de invadir a casa das pessoas e roubar suas coisas? Não. Eu quase sempre invadia as casas de famílias mais ricas, então tendia a me considerar uma espécie de Robin Hood. Além disso, eu estava em péssimas condições naquela época e considerava apenas a minha maneira de sobreviver. Se eu tivesse sido pego, isso não teria importância para mim. Na prisão, você recebe 3 banhos quentes e uma cama. Isso era mais do que eu teria conseguido se não estivesse roubando. Você já teve medo de um proprietário armado? Essa é a única coisa que eu realmente tinha medo. O objeto mais caro roubado. Qual o maior roubo em uma casa na mesma vez? Algum incidente com cães? Ou com os proprietários da casa? Momento mais assustador. Objeto mais caro. O relógio de ouro. Eu poderia ter pegado uma aliança de diamantes, mas eu tinha meus padrões. Maior roubo numa mesma casa foi cerca de uns 1000. E cachorros? Deixe-me falar a respeito dos cães. Eles não são proteção ou segurança. Um cão pode ser facilmente domado normalmente. Seja amigável, esfregue-o algumas vezes e eles o seguirão com prazer. Se isso não funcionar, depois do meu primeiro incidente com um cachorro chato, um cachorro pequeno e que latia muito, comecei a levar petiscos comigo. Isso os deteve muito rápido. Além disso, ainda no assunto sobre cachorros, se você quer um cachorro de segurança, adquira um cachorro pequeno e barulhento que late para quase tudo. Os cães grandes podem parecer assustadores, mas considerando que a maioria das pessoas não gostam da chance de eles se voltarem contra os donos, os cães são muito mansos ou estão acorrentados. Cães pequenos, no entanto, latem muito. Esses foram os únicos com quem eu já me preocupei. Mesmo assim, como eu disse, um petisco e eles estavam na minha mão. Momento mais assustador. Tentei subir no telhado do deck para entrar por uma janela aberta e escorreguei. Eu me segurei, e eu estava apenas no telhado do primeiro andar, mas meu coração estava batendo muito forte, como nunca havia acontecido em nenhum outro. Quão perto você chegou de ser pego em flagrante? Já deixou alguma evidência incriminadora para trás? O mais próximo estava passando por um carro da polícia quando eles estavam indo para casa. Eu estava a alguns quarteirões de distância na época. Eu nunca estava perto de ser pego, mas a ocasião estava sempre lá. Eu normalmente entrava e saía em menos de 5 minutos. Evidência? Não, nenhuma em que eu possa pensar. Eu nunca fui pego, então acho que não deixei nada incriminador, se esqueci alguma coisa. A casa em que moro com meu namorado foi invadida e a maioria das nossas coisas roubadas cerca de um ano atrás, e foi seriamente um dos eventos mais traumáticos da minha vida. Somos universitários e perdemos praticamente tudo que possuímos de qualquer valor. Ainda tenho problemas para dormir e tive que instalar alarmes em tudo. Eu simplesmente não posso acreditar que um ser humano poderia fazer isso com outro humano. Estamos todos juntos nessa coisa, apenas tentando sobreviver. Sem perguntas, só queria reclamar. Ainda bem que você parou. Um brinde ao seu novo emprego e espero que corra bem e você nunca se sentirá inclinado a voltar ao estilo de vida. Vou lhe dar os melhores conselhos sobre segurança em casa que você receberá, laminado para janelas. Alarmes, cães, tudo isso é inútil ou reacionário. A única coisa que realmente me barrou foram as janelas laminadas. A maior arma de um bandido é a velocidade, e seu maior inimigo é o tempo. Se alguém tentasse invadir sua casa e acabasse se deparando com uma janela que era laminada, em quase todos os casos, ele fugia.
Nem tudo é tão caro, especialmente porque você só precisa laminar as janelas do primeiro andar, e qualquer janela no telhado do primeiro andar de uma casa de 2 andares, como uma varanda ou telhado de convés. Não desperdice dinheiro em alarmes ou cães. Gastá-lo em um bom laminado de janela colocado por profissionais e você ficará muito mais seguro. Quão fácil foi para você entrar em casas específicas? Quais foram suas técnicas? Era muito fácil. Meu método de entrar era geralmente encontrar uma janela decente do quintal e quebrá-la, entrando por lá. Eu tinha fixado, olá, fita adesiva, uma pedra afiada a um guarda-cotovelo e apenas atingia a janela. Os piores momentos foram quando eu esqueci minhas luvas e não tinha como abrir a janela. Você ficaria surpreso com quantas janelas são pintadas fechadas ou que nunca foram feitas para abrir. Eu tinha um par de luvas pesadas de malha para limpar o vidro naquela época e, se eu as esquecesse e não conseguisse encontrar outro meio de limpá-lo rapidamente, abortaria a tentativa. Eu tenho pena dessas pessoas mais do que as que eu realmente roubei, porque elas voltariam para casa com uma janela quebrada, e era isso. Um pouco ofensivo, eu acho. Ok, você invadiu minha casa. Onde você procura itens. Para onde você não olha? Você está com pressa, então você sempre vai pelas escadas. Sempre tive a hipótese de que os assaltantes não gostam de tempo fechado. Pegadas na neve. Chuva, não dá para ouvir bem o lado de fora. Muito frio, simplesmente não vale a pena se aventurar. Você roubou pessoas durante um mau tempo. Digamos que você ganhe na loteria e ganhe 10 milhões de dólares amanhã. Você já tentou fazer as pazes com as pessoas que roubou, anonimamente ou não? Ou você realmente não se importa? Você não se preocupou com os vizinhos vendo você? Parece que nossos vizinhos percebem tudo. Último, uma pergunta, mas também meio que um discurso retórico. Você mencionou que rouba pessoas mais ricas. Você entende que não se trata de ricos/pobres, é de pessoas que se sentem seguras em suas casas. Se alguma vez formos roubados, minha esposa provavelmente iria querer se afastar. Quaisquer casas futuras teriam que ser alarmadas e trancadas como Fort Knox. Pelo resto de nossas vidas, minha esposa se encolheria de medo toda vez que ouvisse o vento soprar do lado de fora. Toda a nossa vida mudaria, para pior, se fôssemos assaltados. Esse pensamento te incomoda? Obrigado por fazer isso, muito interessante de ler. Sim, eu subiria as escadas. O tempo não me incomodou muito. Neve? E daí se houver faixas? Eles vão levar as estradas, que são limpas. A maioria das pessoas nem olha 2 vezes para as faixas. Chuva. A maioria das pessoas fica dentro de casa quando chove, devido a toda a coisa mental acontecendo com o cérebro. Tende a não olhar para fora com muita frequência, exceto por breves olhares para ver se ainda está chovendo, a menos que esteja chovendo muito, quando nem faça isso. A chuva é uma boa hora para invadir uma casa. Frio. Se ficasse muito frio, uma pessoa andando por ali levantaria algumas sobrancelhas, mas por outro lado, isso não me incomodava. E sim, eu assaltava as pessoas durante um mau tempo, especialmente chuva. Como eu disse, poucas pessoas estão do lado de fora e a maioria não olha pela janela. Quanto aos vizinhos, tentei atingir apenas casas com quintais fechados. Essa bela cerca de madeira que você tem. Aqueles arbustos adoráveis. Aquela cerca coberta de era. Parabéns, você acabou de garantir que seus vizinhos provavelmente nunca me verão. Não desperdice dinheiro em alarmes, eles não fazem nada. Compre laminado de janela. E sim, eu entendo o trauma mental que causamos, mas quando a mente de uma pessoa pensa faça ou morra, esse tipo de coisa não é uma grande preocupação para eles. Maior roubo? Ou coisa mais estranha que você viu/roubou em uma casa. A coisa mais estranha que eu já vi foi alguém que aparentemente colecionou aquelas estátuas indianas de madeira de fora das lojas de charutos. Eles tinham mais do que eu queria contar. Eu não posso te dizer o quão assustador é estar em uma casa com aquelas coisas escondidas nas sombras, olhando para você.
Aquela casa em particular me assustou um pouco, porque eu continuava pulando, pensando que as estátuas eram uma pessoa. Uma estátua estaria em um canto aleatório, e eu a veria, e meu coração começaria a acelerar. Meu maior roubo? Provavelmente em torno de 1000. Eu nunca busquei roubar eletrônicos, apenas penhoras rápidas e fáceis ou dinheiro. Se você gostou do vídeo e quer uma continuação, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até a próxima.